Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão da fé. Números de 50 a 141. Primeira seção. Eu creio, nós cremos. Número 50. Capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento, que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças: a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. E falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus. 1. Deus revela o seu desígnio benevolente. Números de 51 a 53. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível em Timóteo 6:16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. O desígnio divino da revelação realiza-se, ao mesmo tempo, por meio de ações e palavras, intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o, por etapas, para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. 2. As etapas da revelação. Desde a origem, Deus dá-se a conhecer. Números de 54 a 55. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas, e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação, e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens.
A aliança com Noé. Números de 56 a 58. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio. 9. Exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Gênesis 10, 5. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime na sua perversidade, pretendia refazer por si mesma a própria unidade, à maneira de Babel. Mas, por causa do pecado, quer o politeísmo, quer a idolatria da nação e dos seus chefes são uma contínua ameaça de perversão pagã a esta economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Job. Ezequiel 14, 14. Deste modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna, na unidade, todos os filhos de Deus dispersos. João 11, 52. Deus elege Abraão. Números de 59 a 61. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abrão, chamando para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai. Gênesis 12, 1, para o fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Gênesis 17, 5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito, chamado a preparar a reunião, um dia, de todos os filhos de Deus na unidade da Igreja. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e outras personagens do Antigo Testamento foram, e serão sempre, venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Deus forma o seu povo, Israel. Números de 62 a 64. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por Moisés, a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. Deuteronômio 28, 10. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será gravada nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor os portadores desta esperança.
As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Ester conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. 3. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu Verbo, Deus disse tudo. Número 65. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Hebreus 1:2. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Ele, o Pai, disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso, ao comentar Hebreus 1:2. Ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus, disse-nos tudo a um mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Já não haverá outra revelação. Números de 66 a 67. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 34. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance, no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs, e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Resumindo, Números de 68 a 73. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por ações e por palavras. Além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes.
fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés. E preparou, pelos profetas, a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Deus revelou-se plenamente, enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que, depois dele, não haverá outra revelação. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Números de 74 a 79. Número 74. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4, quer dizer, de Cristo Jesus. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que, assim, a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. 1. A tradição apostólica número 75. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. A pregação apostólica, números de 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que, na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica números de 77 a 79. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se, por uma sucessão ininterrupta, até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente a ela ligada. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Afirmações dos Santos Padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si próprio, pelo seu Verbo, no Espírito Santo, continua presente e ativa na Igreja. Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja, e, pela Igreja, no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. 2. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Números de 80 a 83.
A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus, sempre, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Duas formas de transmissão distintas. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a Palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De facto, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. É preciso distinguir, desta tradição, as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas, sob a direção do magistério da Igreja. 3. A interpretação da herança da fé. Números de 84 a 95. A herança da fé confiada à totalidade da Igreja. O depósito da fé, Depositum Fidei, contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da Igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que, na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. O magistério da Igreja. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, este magistério não está acima da Palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos: quem vos escuta, escuta-me a mim. Lucas 10, 16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão, sob diferentes formas.
Os dogmas da fé. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, do modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenha com elas o nexo necessário. Existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. A interligação e a coerência dos dogmas podem encontrar-se no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Convém lembrar que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. O sentido sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam na compreensão e na transmissão da verdade revelada. Todos receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade total. João 16:13. A totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé e manifesta esta sua propriedade peculiar por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo. Quando, desde os bispos até ao último dos fiéis leigos, exprime consenso universal em matéria de fé e costumes. Com este sentido da fé, que se desperta e sustenta pela ação do Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas confiada aos santos. Penetra mais profundamente com juízo acertado e aplica-a mais totalmente na vida. O crescimento na inteligência da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a inteligência das realidades e das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos crentes, que as meditam no seu coração, e particularmente pela investigação teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Pela inteligência interior das coisas espirituais que os crentes experimentam. Divina eloquia com legente crescunte, as palavras divinas crescem com quem as lê. Pela pregação daqueles que receberam, com a sucessão episcopal, um carisma certo da verdade. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja, segundo um sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos, que nenhum pode subsistir sem os outros e, todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Resumindo, Números de 96 a 100. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram, pela sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a vinda gloriosa de Cristo. A sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um único depósito sagrado da palavra de Deus, no qual, como no espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. Na sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpétua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é, tudo aquilo em que acredita.
Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, no seu todo, não cessa de acolher o dom da revelação divina, de nele penetrar mais profundamente e de viver dele mais plenamente. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente a um magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Artigo 3. A Sagrada Escritura. 1. Cristo, palavra única da Escritura Santa. Na sua bondade condescendente, para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra, o seu Verbo único, em quem totalmente se diz. Lembrai-vos de que o discurso de Deus, que se desenvolve em todas as Escrituras, é um só e um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. 2. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Números de 105 a 108. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada, que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam, foi registrada nele sob a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas sagradas letras em ordem à nossa salvação. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que não sejam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à inteligência das Escrituras. 3.
o Espírito Santo, intérprete da Escritura. De 109, 119. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer, e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de vária índole, ou proféticos, ou poéticos ou de outros gêneros de expressão. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao espírito que a inspirou. Prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua Páscoa. Por coração de Cristo entende-se a Sagrada Escritura que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência, discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. Ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura Principalius est in cordia ecclesiaicum in materialibus instrumenti scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura segundo um spirituale insensum que spiritus donati ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. Estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé entendemos a coesão das verdades da fé entre si no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos 4 sentidos assegura a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Omniscensus, SC. Sacra Scripturae, fundentur super literale. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal, o sentido espiritual. Graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala, podem ser sinais. 1. O sentido alegórico.
podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e, assim, do batismo. 2. O sentido moral. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos para nossa instrução. 1 Coríntios 10, 11. 3. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz, em grego, anagoge, em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Litera gesta docet, quid credas alegoria. Moralis quid agas, tendas anagogia. A letra ensina-te os factos passados, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. Cabe aos exegetas trabalhar, de harmonia com estas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura, está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Ego vero evangelho non crederem, nisi catholica ecclesiae commoveret auctoritas. Quanto a mim, não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. 4. O cânon das Escrituras. De 120 a 130. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta, para o Antigo Testamento, 46, 45, se contar Jeremias e as Lamentações como um só, escritos, e, para o Novo, 27. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Job, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben-Sirá, o Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo, aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, 99, porque a antiga aliança nunca foi revogada.
Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que um novo teria feito caducar, marcionismo. O Novo Testamento, a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder do modo iminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. 1. A vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, durante a sua vida terrena, até o dia em que subiu ao céu. 2. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. 3. Os Evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 Evangelhos, escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. É sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos, e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia.
Esta descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. O Novo está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. A tipologia significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo facto de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias desse mesmo plano. 5. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. Números de 131, 133. É tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus, que ela se torna para a Igreja apoio e vigor, e, para os filhos da Igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. A Igreja exorta com ardor e insistência a todos os fiéis, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Filipenses 3, 8, na leitura frequente da Sagrada Escritura. Porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Resumindo, Números de 134, 141. Omnis Scriptura Divina Unus Liber Est, et Unus Liber Christus Est, quia omnis Scriptura Divina de Christo Loquitur, et omnis Scriptura Divina in Christo Impletur. Toda a Escritura Divina é um só livro, e esse livro único é Cristo, porque toda a Escritura Divina fala de Cristo, e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus. E, pelo facto de serem inspiradas, são verdadeiramente a Palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura, ao inspirar os seus autores humanos. Age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que os seus escritos ensinam, sem erro, a verdade da salvação. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar, por meio dos autores sagrados, para nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera, como inspirados, os 46 livros do Antigo e os 27 do Novo Testamento. Os 4 Evangelhos ocupam um lugar central, dado que Jesus Cristo é o seu centro.
A unidade dos dois testamentos deriva da unidade do plano de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os dois esclarecem-se mutuamente. Ambos são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, 120.